Que bom estar com cada um dos irmãos para juntos lermos o texto sagrado e expormos o texto. Hoje nós faremos a leitura de Mateus, capítulo 6, no versículo de número 11. Convido os irmãos a ficarmos todos em pé e fazermos a leitura a uma só voz. Todos encontraram? Amém. Mateus 6, verso 11, texto bastante conhecido nosso, diz assim: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Amém. Não podem assentar. Meus irmãos, em nossa última exposição falamos sobre o porquê devemos pedir que seja feita a vontade de Deus. Devemos pedir que seja feita a vontade de Deus, porque Deus sabe o que é melhor para nós, conforme o verso 10, a parte B do versículo. Hoje a exposição continuará com o tema Oração do Senhor, onde responderemos a seguinte pergunta: por que pedir o sustento diário? Por que pedir o sustento diário? Poderíamos até fazer outra pergunta: por que não pedir para muitos dias? Por que pedir somente o sustento diário? Ou por que pedir o sustento diário? Bom, chegamos à última sessão da oração dominical, conforme os versículos 11 a 15, e entramos na parte em que diz respeito a nós, as nossas necessidades e desejos. Até aqui, as três primeiras petições dizem respeito a Deus, a santidade dele, a glorificação ao nome dele, diz respeito totalmente a Deus. Agora sim, entramos na parte que diz respeito a nós, nossos desejos e necessidades. Existe uma discussão se são 3 ou 4 petições nesta sessão. Dr. Martin Lloyd-Jones trabalha com 3 petições, dizendo que Jesus introduz cada pedido com o vocábulo "e". Então, a partícula de, vamos dizer assim, de ligação de um pedido ao outro é "e". Veja, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nos tem perdoado aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação. Então ele diz, o Lloyd Jones diz que Jesus usa o vocábulo "e", sendo assim, no versículo 13, ao invés de termos 2 petições, nós temos apenas uma. Como é o versículo 13: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, de acordo com Lloyd Jones, nós temos 3 petições e não 4. Na parte que seria a 4ª petição, Jesus usou um "mas", a partícula de ligação, né? Esse "mas" liga essa parte com a 3ª petição, tornando-se assim uma só petição. Mas isso a gente vai ver no momento próprio. O importante não é saber se são 3 ou 4 petições, mas que essas petições refletem todas as nossas necessidades. Cada uma dessas 3 petições refletem todas as nossas necessidades, em especial essa. Muitas vezes
nós achamos que a nossa maior necessidade diz respeito às grandes conquistas, os grandes objetivos da vida, aquelas metas que a gente faz para o ano. E na verdade, quando nós oramos, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, nós estamos apresentando a petição que engloba todas as nossas necessidades. Mais uma vez, citando Lloyd Jones, ele diz que todos os aspectos da nossa vida podem ser contemplados dentro dessas 3 petições, cobrindo a vida inteira de um crente. Quais são as necessidades da vida inteira de um crente? Elas são cobertas por esta petição. Tão pequena, não é? É uma frase só. O pão nosso, cada dia, dá-nos hoje. O ser é composto por corpo e alma. Jesus inicia essa sessão apresentando primeiro o corpo. Ele faz assim porque estamos vivos e precisamos continuar vivos, como salienta Lloyd Jones. Então, algumas correntes vão defender a tricotomia, corpo, alma e espírito. Nós defendemos a dicotomia, corpo e alma. E alma e espírito sendo uma coisa só. Então, dentro disso, e inclusive, Efésios 4, verso de número 4, diz: há somente um corpo e um espírito, como também foste chamado numa só esperança da vossa vocação. Então, defendendo o corpo e o espírito, Jesus começa a sua oração, ou um modelo, ele apresenta um modelo de oração, onde apresenta primeiro o corpo. Alguém diria, mas deveria ser o espírito, ou ser a alma. Porque para alguns a alma tem uma proeminência em relação ao corpo. E não, nós só existimos porque as duas coisas estão unidas, juntas. E Jesus começa pelo corpo. Por que pelo corpo? Porque estamos vivos e precisamos continuar vivos. A nossa alma é alimentada pela palavra de Deus. Mas para ela ser alimentada pela palavra de Deus, é preciso que o corpo esteja vivo. Senão, não vai ser. Pois bem, só depois que Jesus ora pelo corpo, é que passa a abordar a necessidade da alma, isto é, da purificação das contaminações e da culpa do pecado. E, finalmente, a necessidade de sermos resgatados do pecado e de seu poder. Hoje, iniciamos esta sessão abordando as necessidades do corpo, perguntando: por que pedir o sustento diário? Em primeiro lugar, porque é o suficiente ou o necessário para cada dia. Mais uma vez, versículo 11, alguém leia, por favor. Quem vai? Quem vai ler? Cada dia dá-nos hoje. Pois é, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Essa resposta de que devemos pedir o sustento diário porque ele é suficiente ou o necessário para cada dia, é sumariada pelo próprio Lloyd Jones ao apresentar algumas verdades desta petição. Segundo ele, o que realmente significa, o que a petição realmente significa é: tudo o que devemos pedir
é aquilo que é suficiente ou necessário para cada dia. Tem crente pedindo em excesso, pedindo além da conta, sem que seja necessário. Enquanto a Bíblia mesma nos ensina que nós devemos pedir somente o necessário. E tudo que Deus faz, como dissemos aqui na Escola Bíblica Dominical, é didático. Tudo que Ele faz para nos ensinar. Mas tem crente que parece que não conhece a Bíblia o suficiente e pede de forma exacerbada, exagerada, para muitos dias. Talvez pensando como aquele que tinha uma plantação e naquele ano a colheita foi muito grande. E aí ele, inteligente, disse: vou desfazer os celeiros, vou derrubar os celeiros, vou refazê-los maiores, mais fortes, com capacidade maior de armazenamento. E o fez. E quando terminou, quando tudo estava armazenado no silo, no depósito, lá do alpendre da sua mansão, ele olhou e disse: tenho em reserva para muitos anos. Agora vou sentar, vou deitar, vou descansar e vou comer até acabar. Parábola. Aí na parábola o Senhor Jesus diz: tolo, hoje pedirão a tua alma. Tem gente como esse produtor, pedindo, acumulando, enquanto o Senhor Jesus nos ensina que devemos pedir o necessário. Essa compreensão coloca por terra a teologia da prosperidade. Pois o ensino de Jesus é de que devemos orar pelo sustento diário e não por termos em abundância, e não por termos uma conta gorda no banco, e não por termos a despensa cheia, abarrotada, que não cabe mais, não cabe um pacote, seja lá do que for, de tão cheia que está. Veja, eu não estou dizendo que está errado, não. Eu estou dizendo que o ensino é para pedirmos o sustento diário, porque é o necessário. É o suficiente ou é o necessário para cada dia. A própria Bíblia nos ensina, o Senhor Jesus nos ensina, que não devemos ajuntar. O ensino bíblico é de que não ajuntemos tesouros na terra e sim nos céus. Nas palavras de Jesus é assim: não junteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Mateus capítulo 6, versos 19 a 21. Então o Senhor Jesus mesmo nos ensina a não pedirmos de forma exagerada, a não pedirmos riquezas, sobretudo riquezas colocadas, depositadas aqui. Pois a ferrugem come, o ladrão rouba, a traça rói. E aí ele ensina: ajuntem tesouro no céu. O que temos neste ensino de Jesus diz respeito às prioridades, onde somos alertados para o apego excessivo a bens materiais passageiros, que não pode até trazer uma felicidade momentânea, mas a longo prazo não traz felicidade e é perecível. Podem ser roubados, sabe aquele dinheiro que você tem embaixo do colchão?
Sabe o que acontece quando você deixa um dinheiro lá guardado debaixo do colchão durante um ano? Basta um ano. Não precisa mais do que um ano, não. Sabe o que acontece? Mofa. Sabe não, é? Não consegue guardar dinheiro. Mofa. Quando eu tinha, alguns sabem aqui que tinha uma loja, por isso quando chegava alguém para fazer pagamento lá de uma compra que fez, o dinheiro, a gente mal conseguia passar o dinheiro assim. Hoje não tem mais esse motivo, não tem mais esse problema, porque é no Pix, é outro sistema, mas naquela época era tão difícil de passar o dinheiro porque estava mofado. Aí Jesus diz: peça do dia, peça o que você vai usar no dia, que você vai consumir no dia. Isso tem a ver com prioridades. Somos incentivados a investirmos em valores eternos, como fé, boas obras e o reino de Deus. Pois onde estiver o nosso coração, aliás, o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. O que é corroborado pelo ensino apresentado ainda no final deste mesmo capítulo 6, quando Jesus diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos por vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Capítulo 6, verso 25. E ele ainda acrescenta, no versículo 31, buscai em primeiro lugar a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não adianta estar pedindo para juntar dinheiro no banco, dinheiro, sei lá, riquezas. Não adianta. É o do dia, é o que a gente precisa para aquele dia. Aí você vai me dizer assim: mas tá, tudo bem, e qual é o ensino bíblico a esse respeito? Você está apresentando a fala de Jesus. Ele fala, é a oração dominical apresentada por Jesus. É ele que está nos ensinando. Agora, qual é outro texto? Onde é que eu encontro outra passagem ou um outro ensino que fala essa mesma coisa? O ensino bíblico nunca foi de pedirmos além da conta ou do necessário, e sim aquilo que seria suficiente para o nosso sustento diário. Se pensarmos no Antigo Testamento, quando Deus libertou seu povo da escravidão do Egito e o conduziu pelo deserto durante 40 anos, lembramos que esse povo foi sustentado por Deus com o maná, que era colhido uma vez por dia, durante 5 dias da semana, para a manutenção de cada dia. E colhido em dobro no 6º dia, para a manutenção daquele dia e do dia do descanso. Essa era a única exceção, o único dia que podia recolher mais, recolher em dobro, era para o dia do descanso. Era para o dia, o 6º dia, e para o 7º dia. Era a única exceção. Para melhor compreensão do ensino sobre o maná, os irmãos devem fazer a leitura de Êxodo, capítulo 16, verso 31 a 36. Deuteronômio, capítulo 8, verso 3. Neemias, capítulo 9, verso 15. Salmos, capítulo 78, verso 23 a 25. E João, capítulo 6, verso 31. Deus nunca mandou que pedíssemos em excesso. E quando ofertou o pão aos seus, teve um engraçadinho que disse assim, mas é tão bom, dizem que era gosto de bolo de mel.
Pão de mel. Tão bom, saboroso. Uma espécie, como uma espécie de uma semente, parecido assim com semente de coentro, que era triturado, era cozido, era assado, era feito de várias formas. Tão gostoso, tão saboroso. Aí o engraçadinho disse: peraí, eu vou levar em dobro, porque amanhã eu não preciso voltar e pegar novamente, e colher novamente. O que aconteceu? Apodreceu. Ou, parafraseando o texto, a ferrugem comeu, a traça roeu, o ladrão foi e roubou. Nunca foi. O ensino nunca foi de pedir a mais, de pedir para engordar a conta bancária, de pedir para ter riquezas, propriedades. Pastor, mas isso não é bom? Bom, eu não estou dizendo que não é bom. Estou dizendo que o ensino de Jesus é para pedirmos o da necessidade diária. É isso o ensino de Jesus. De modo que devemos pedir o sustento diário em primeiro lugar, porque é o suficiente ou o necessário para cada dia. Segundo e último lugar, devemos pedir o sustento diário, porque é o reconhecimento de dependência de Deus no dia a dia. Mais uma vez, o versículo 11. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Quando eu oro assim, eu estou reconhecendo a minha dependência de Deus para aquele dia. Do contrário, eu estou dizendo, se eu não oro pedindo o suficiente para aquele dia, eu estou dizendo: deixa comigo, eu não dependo do Senhor, deixa que eu sei resolver essa parada. Um dos conceitos centrais do cristianismo é o da dependência do crente a Deus. Tem crente que acha que depende de si mesmo, da sua própria força, do seu trabalho, da sua inteligência, daquilo que já conquistou na vida. Mas um dos pontos centrais é exatamente que nós dependemos dele. O ar que respiramos é nosso? A força que temos para levantar de manhã e trabalhar é nossa? O trabalho que Deus nos deu é nosso? Não. Dependemos dele. A dependência de Deus é a atitude pela qual reconhecemos nossa fragilidade e confiamos a nossa vida e tudo que temos no suporte, orientação e provisão divinos para a nossa vida diária, para as nossas necessidades. A dependência de Deus, portanto, é essa atitude pela qual eu digo a Deus: eu dependo do Senhor. Eu espero no Senhor. Eu não tenho nenhum outro, eu não tenho nenhum depósito, eu não tenho nenhuma conta bancária de onde eu possa recorrer. Eu recorro ao Senhor. Eu estou dizendo a Ele: eu dependo de Ti. Essa atitude coloca em relevo o abandono da autossuficiência. Eu sou suficiente a mim mesmo, eu me basto. As minhas forças me bastam, a minha inteligência me basta, o meu conhecimento me basta. Com isso, com o abandono da autossuficiência, afirmamos que dependemos de Deus para tudo em nossas vidas e que sem Ele nada podemos fazer. Às vezes o indivíduo é o mais inteligente do mais inteligente. Pega, eu vou usar Joselito como exemplo, pega o motor de um carro, Joselito monta o motor de um carro e diz para ele: monte. Aí ele bate no peito e diz: deixa comigo, eu sou o cara. Depois do motor montado, aí Joselito diz: espera aí, você botou tal pecinha, sei lá, uma pecinha insignificante, que acha-se que é insignificante. Estou tentando lembrar o nome de uma peça aqui, não lembro.
Você botou o parafuso lá tal. É um parafusinho desse tamanho. Aí ele disse, não. Aí veio Joselito e desmancha. Dependemos de Deus. Para tudo. Todas as áreas da nossa vida. Assim como os ramos dependem da videira para sobreviver e dar fruto. Nós dependemos de Deus para sobreviver e darmos frutos, conforme dito pelo próprio Senhor Jesus, em João capítulo 15, versos 5 a 7. Vocês precisam de mim, o Senhor Jesus diz. E se vocês estiverem ligados a mim, vocês darão frutos, e fruto com abundância. Mas se não estiverem ligados a mim, fruto nenhum, parafraseando o texto. É a mesma coisa que montar o motor, faltando lá a porquinha da biela, pronto. E tem muito crente assim. Assim, quando fazemos esta petição, estamos reconhecendo a nossa dependência de Deus para o sustento e resoluções do dia a dia. Quando eu estou dizendo, Senhor, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, eu não estou pedindo somente o pão, eu estou dizendo a Ele, estou pedindo a Ele para que Ele resolva todas as situações da minha vida, todos os problemas que se levantam durante o dia. E eu não estou dizendo aqui que você não pode ir lá no mercado e fazer a feira do mês. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo é que não podemos pedir para engordarmos. Espanjar. Por isso que a teologia da prosperidade cai por terra. Em outras palavras, ela leva o indivíduo a pedir riquezas, bens, Eu tenho até umas expressões, né? Para fora da teologia da prosperidade, vai ter umas expressões entre o povo crente que é uma coisa, sou filho do rei, não tem que ter o melhor do melhor, tem que ter o fino. Aí o filho do rei, Jesus diz, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Ele mesmo nos ensinou em Mateus capítulo 6, versículo 25 a 35, que Deus nos dá tudo o que precisamos no dia a dia. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E estas coisas que vocês pedem, que vocês ficam preocupados. Não, eu tenho que ter, eu tenho que possuir, eu tenho que procurar, eu tenho que ter uma conta, eu tenho que é para não passar privação, portanto, é a preocupação do dia a dia. Se vocês pedirem o reino de Deus em primeiro lugar, Deus vai dar essas coisas também para vocês. Ele nos proporciona tudo o que é necessário para o nosso sustento na vida diária. Não adianta querer ter mansão. Não adianta querer ter, sei lá, tantas coisas que a gente às vezes deseja, idealiza, pensa, sonha. Enquanto que Deus espera que nós peçamos o básico. O pão nosso, o básico. Meus irmãos, diante do exposto, precisamos aprender a pedir o sustento diário. Deus se agrada de pelo menos duas coisas quanto à petição do sustento diário. Primeiro, Deus se agrada que o peçamos, o que pressupõe comunhão com Ele, reconhecimento de filiação. Porque no capítulo 6, início do capítulo 6, tem uma expressão, mais especificamente no versículo de número
8, versículo 8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Alguém se levanta e diz: bom, mas se Deus já sabe tudo que eu preciso, não há necessidade de eu pedir. Ele já sabe. Antes de eu fazer a oração, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, ele já sabe que eu preciso do pão nosso de cada dia. A questão é que ele se agrada em que peçamos, que reconheçamos que somos filhos dele. Ele se agrada de que o peçamos. Ele já sabe, mas ele quer ouvir de nós a petição. Nós estamos reconhecendo, somos seus filhos. Temos comunhão com ele. Assim como um pai humano se alegra de ver seu filho tendo comunhão com ele, Deus se alegra vendo seus filhos tendo comunhão com Deus, com ele mesmo. Então, a primeira coisa que Deus se agrada quando fazemos a petição diária, ou o pão nosso que seja dado para aquele dia, é que Ele se agrada em que o peçamos. A segunda coisa que o Senhor se agrada é que reconheçamos a nossa dependência. Quando nós pedimos todo dia: Senhor, dá-me o pão nosso de cada dia, nós estamos reconhecendo a nossa dependência. Deus não gosta de quem se acha superior, orgulhoso ou coisa semelhante. Deus não gosta de filho que diz assim: chuta a bola aqui no peito que eu resolvo tudo. Deus gosta de quem depende dele, de quem reconhece que depende dele. E quem reconhecer que depende dele é abençoado. E temos exemplos da Bíblia. Um que vem à minha mente agora é Salomão. Salomão foi chamado por Deus e Deus disse: pede o que você quiser e eu darei. Aí Salomão pensou de novo. Aí disse: Senhor, me dá sabedoria. Me dá o que é necessário para governar o povo. Em outras palavras, me dá o pão nosso de cada dia. Me dá aquilo que eu vou precisar para governar dia após dia esse povo. Aí Deus disse: por bem, você será o homem mais sábio. Não haverá outro mais sábio do que você na face da terra. E ainda, porque você não pediu riqueza, eu vou lhe dar riqueza. Porque você pediu sabedoria, eu vou lhe dar riqueza. Aí a gente fica marcando todo. Pedindo riqueza, pedindo para acumular, pedindo e nunca vê. Nunca vê. Olha para a conta no final do mês, não tem. Porque a gente está preocupado, a nossa prioridade, ao invés de pedir em primeiro lugar o reino de Deus, a gente está pedindo aquilo que Ele vai dar, se a gente pedir. Pelo menos no contexto aqui, inicialmente, o básico, o alimento, ou a bênção dele para aquele dia, as resoluções que precisamos para aquele dia. Portanto, meus irmãos, precisamos aprender a buscar ao Senhor, pedindo o sustento diário. Pastor, mas as outras igrejas, nós não somos das outras igrejas. O texto está nos ensinando a pedir o básico. Peça, aprenda a pedir o básico. Quando você aprender isso, Deus vai lhe abençoar com mais. Que Deus nos abençoe. Oremos. Santo Deus, obrigado por mais uma exposição bíblica. Obrigado
pelo culto, ora prestado ao Senhor. Queremos, ó Deus, nesse momento, pedir de forma encarecida que o Senhor continue nos ensinando, especialmente no que tange à exposição de hoje, a pedirmos o necessário para o dia. Não devemos, ó Deus, nos ensina isso, a nos preocuparmos com as coisas outras do dia seguinte, daqui um mês, daqui um ano, como é que vai ser? Não, Senhor. Nos ensina como hoje, como aqui, como agora, com os cuidados deste dia que nós estamos enfrentando, vivendo e experimentando. Abençoe os meus irmãos, ó Deus, dando a cada um aquilo que eles precisam, necessitam e é suficiente para aquele dia. Tem muitos que estão preocupados com a velhice. Nós, pelo contrário, ó Deus, estamos preocupados em te servir. E como o salmista diz, que nunca vi um justo mendigar o pão. Quando chegarmos na velhice, também não mendigaremos o pão, pois o Senhor continuará nos sustentando no dia a dia, nas necessidades de cada dia. Derrame da sua graça sobre os meus irmãos, sobre a minha vida, sobre a vida dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos cônjuges, daquelas pessoas que fazem parte da nossa família ou fazem parte de um rol de amizade, quer seja vizinhos, pessoas que trabalham junto, pessoas que estão na escola ou na faculdade, na universidade juntos, enfim, ó Deus, as pessoas que fazem parte do nosso ciclo de amizade, nos abençoe, também os abençoe, ó Deus, é a oração que fazemos. Nos dê um resto de ano 2025 abençoado pelo Senhor, e que possamos reconhecer que até aqui o Senhor nos abençoou, até aqui o Senhor esteve conosco, como bem diz a expressão Ebenezer. Ó Deus, também nos abençoa no ano vindouro. Embora tenhamos aprendido aqui que devemos pedir aquilo que é suficiente, necessário para o dia, o nosso coração muitas vezes fica ansioso, alarmado com tantas coisas que houve. Nós pedimos que o ano que vem seja de acordo com a tua vontade e que nada saia do controle do Senhor. Mas tudo, absolutamente tudo, aconteça conforme foi determinado pelo Senhor. E isso por si só será suficiente para mitigar toda a ansiedade, tirar do nosso coração toda a ansiedade. Abençoe aqueles que estão enfermos, ó Deus. Abençoe a irmã Maria, abençoe o irmão João, a irmã Lázara, o irmão Bento, a irmã Silvana. E no nome desses eu apresento todos os demais nossos irmãos que porventura estejam enfermos. Abençoe também aqueles que estão viajando, descansando nesta reta final de ano, recarregando suas baterias para o ano vindouro. Também esteja nos abençoando aqueles que ainda tirarão alguns dias de descanso. Mas nos abençoe para que cheguemos aqui na próxima quarta-feira para o louvor da tua glória, prestando o último culto do ano. É a oração que fazemos e a fazemos no nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Recebamos a bênção, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do eterno Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo estejam sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, hoje e sempre. Amém.